modelo, como nós possamos aplicar o que essa igreja vivia naquela época para hoje. E aí você começa a entender o propósito do livro de Atos, porque Atos vai falar sobre a ascensão do Senhor, ele é assunto aos céus, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. Ou seja, Jesus sobe, o Espírito Santo desce e a igreja começa a crescer, se espalhar, porque o poder de Deus ia impulsionando, ia fazendo com que eles pregassem com mais entusiasmo, pregassem com mais alegria, e vai se formando a igreja. Ali no cenáculo tinha cerca de 120 pessoas. Em Atos capítulo 2, cerca de 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. Em Atos 5 já tem cerca de 5.000 pessoas servindo, e o texto ao qual nós lemos diz: e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Todo dia Jesus salvava alguém. Todos os dias Jesus salvava uma pessoa, e essa pessoa era ingressada na igreja dele, fazia parte da sua igreja. Aí como vivia essa igreja? É o que Lucas vai registrar aqui para nós no livro de Atos capítulo 2, verso 42. Ele dizia assim: essa igreja, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Sabe o que significa isso? Para a igreja, para aplicarmos hoje, aplicarmos essa igreja modelo para a nossa igreja hoje, é que a primeira coisa que a igreja tem que fazer é viver pela palavra, é ter sede da palavra, é anseiar a palavra. Eles tinham sede e expectativa de ouvir dos apóstolos os ensinamentos que Jesus passou para eles. Até esse momento, os evangelhos, eles começaram a ser escritos. Até esse momento o evangelho não tinha sido escrito ainda. No momento que nós lemos aqui em Atos capítulo 2, verso 42, não tinha o escrito de Mateus ainda, não tinha o escrito de Marcos, não tinha o escrito de Lucas, não tinha o escrito de João. Portanto, as testemunhas oculares que viram o que Jesus fez, que ouviram o que Jesus falou, que viram ele morrendo, que viram ele ressuscitando, essas pessoas tinham prestígio na igreja. E a sede das pessoas pela palavra, porque quando viam os apóstolos, era como se eles anseiassem e tivessem aquela expectativa de dizer: fala para nós o que ele falou, passa para nós os ensinamentos dele, as palavras dele, as suas lições, a sua pregação, o seu sermão, a sua vida, os seus milagres. Eles tinham sede, eu quero a palavra, fala o que ele falou, ensina para nós o que ele passou para vocês, mostra para nós o que ele mostrou para vocês. Eles tinham a sede da palavra. E uma igreja, para ser viva, para ser militante, para ser vitoriosa, ela precisa colocar, anseiar, amar, praticar e pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Sem palavra não tem crescimento. Sem palavra não tem purificação, santificação. Glória a Deus. Sem palavra é só história de carochinha, é só história da mãe dormir. Sem palavra a gente se reúne, irmão. Nós precisamos anseiar por essa palavra. Cadê a expectativa de chegar na igreja e dizer: eu quero ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra que me alimenta, porque é a palavra que me sustenta, porque é a palavra que me limpa e me purifica dos meus pecados e me ensina o caminho, é a palavra. Mas nós, no decorrer da nossa história, muitas vezes nós perdemos essa sede, É verdade, essa expectativa, essa dedicação à palavra, e deixamos de ter um compromisso com uma escola dominical, por exemplo, com um culto de ensinamento, por exemplo, com uma falta de expectativa de ouvir a palavra do Eterno nos cultos, como se fosse qualquer dia, qualquer hora, um dia a mais. Mas a igreja primitiva não. A igreja primitiva tinha a expectativa, a dedicação de ouvir o ensino deles. Estava fresquinho ainda, Jesus tinha acabado de subir, o Espírito Santo tinha acabado de descer, as pessoas estavam sendo salvas e diziam: o que ele ensinou para vocês? O que ele pregou para vocês? Qual foram os seus ensinamentos? Passa para nós queremos colocar em prática, nós queremos experimentar isso também. Portanto, a palavra é central na vida da igreja. Sem palavra não tem crescimento, sem palavra não tem avanço, sem palavra a gente fica frio, a gente fica desanimado. Sem palavra a gente começa a banalizar as coisas de Deus, a gente começa a desanimar, a gente começa a tratar as coisas de Deus como se fosse qualquer coisa. Mas quando a palavra, não só a palavra, ouvir a palavra, mas quando a palavra entra no seu coração, como aqueles terrenos que Jesus falou na parábola do semeador,
mais sede de Deus, mais sede do Espírito Santo, mais sede da palavra, mais sede em contribuir com o Rei. O que eu posso fazer com Jesus? O que eu posso fazer para o Reino de Deus avançar? O que eu posso fazer para ganhar alma? O que eu posso fazer para Deus se agradar de mim? O que eu posso fazer para contribuir de alguma forma? Eu não quero ficar parado. Deus não chamou ninguém para ficar parado. Amém. Glória a Deus não Deus. chamou ninguém para ficar sentado no banco. Ele chamou você para trabalhar. Mas não só existe uma forma de trabalhar. Não só existe pregar e louvar, não. Tem várias formas que você pode fazer para o reino de Deus crescer. Quando a palavra entra no seu coração, você fala: ah, Jesus, eu quero ajudar de alguma maneira. Se o meu dom é contribuir, eu vou contribuir. Se eu vou ajudar financeiramente a igreja, se eu não tenho dinheiro, eu vou fazer alguma coisa, eu vou limpar a igreja, eu quero a portaria, eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar o povo, eu vou visitar as almas, eu vou fazer alguma coisa. Se o senhor vai pregar, se dedica para isso, faz com excelência, estuda a palavra, ora a Deus, se consagra a Deus para trazer o melhor. Se é louvar, ensaia o louvor, unge a Deus, entrega para Deus, louva para Deus. A igreja ser impactada. Portanto, nós precisamos olhar para essa igreja com carinho. Sim, meu Deus. Porque estava fresquinho o que o Espírito Santo estava fazendo sobre aquela igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a palavra como sua prioridade. E ele segue, ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos